Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no nosso canal Guardando a Palavra, eu quero comentar com você sobre o texto da cura dos 10 leprosos. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 17. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Lucas capítulo 17, do 11 ao 14. Diz o seguinte: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Glórias a Deus. A cura de 10 leprosos. Jesus curou os 10 de uma vez só, né? Para Jesus, ele tem todo o poder, não importa que seja 1, 2, 10, 1000. Nesse caso aqui, Jesus curou os 10 de uma vez só. Mas eu quero ver com você, comentar com você, como que se deu essa cura? Como que esses leprosos foram curados? Interessante. Tem um detalhe aqui que é interessante. Primeiro que, naquela época, quando um leproso era purificado da sua lepra, ele deveria ir ao sacerdote e oferecer uma oferta de gratidão pela sua cura. Não é? Então, quando aqueles leprosos avistaram Jesus, Jesus falou assim para eles. Eles clamaram, né? Pediram socorro a Jesus. E Jesus falou: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus só falou isso. Jesus não curou, chamou eles, ou estendeu a mão de longe mesmo, né? Falou que eles estavam curados e depois mandou que eles fossem aos sacerdotes. Não. Jesus já mandou que eles fossem ao sacerdote. Mas só tinham que ir ao sacerdote as pessoas que eram curadas, para oferecer uma oferta de gratidão. Jesus não curou eles primeiro. Jesus já mandou que eles fossem ao sacerdote. É aí onde está o ponto que eu quero comentar com você. Entenda bem, Jesus não disse que eles estavam curados e depois mandou que eles fossem oferecer a oferta que Moisés tinha determinado lá junto ao sacerdote. Não, Jesus já mandou eles irem no sacerdote, sem nem dizer que eles estavam curados. Como que eles poderiam ir no sacerdote com o corpo cheio de lepra? E oferecer que oferta pela cura, se não estavam curados? Mas Jesus tinha mandado que eles fossem ao sacerdote. E agora? É interessante isso, irmãos. É interessante isso. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que indo eles, que coisa linda, indo eles, foram curados. Quando eles se viraram para ir ao sacerdote, mesmo com o corpo coberto de lepra, quando eles se viraram para ir, um olhou para o seu corpo, o outro também olhou, eles começaram a se olhar e todos estavam curados. Jesus não tinha falado nada. Jesus tinha mandado eles irem ao sacerdote e oferecer a oferta pela cura, de gratidão. Mas Jesus não falou que eles estavam curados.
Então eles se viraram para ir para o sacerdote. Quando eles se viraram, está escrito lá, pode observar. Quando eles se viraram para ir, foi que eles notaram que estavam sãos, limpos, curados. Meu irmão, é muito tremendo isso aí. Como que nós temos que crer? Nós temos um Deus que tem todo o poder. Mas mesmo que nós temos um Deus que tem todo o poder, que nem precisaria que a gente cresce, não é? Nem precisaria que a gente cresça. Ele já tem todo o poder mesmo. Mas mesmo assim, ele quer que a gente creia. De fato, até que se uma pessoa não crê, mesmo que Deus tenha todo o poder, ele fica sem receber a bênção. Porque não é questão do poder de Deus, é a questão da fé de cada um de nós. Por que uns são abençoados e outros não? Sendo que é o mesmo Deus que opera. Sendo que Deus tem todo o poder para curar o incrédulo ou aquele que crê. Por que uns são curados e outros não? Por que uns são abençoados e outros não? Se é Deus mesmo que opera, é Deus mesmo que opera. Mas aquele que vai receber a bênção, Deus exige que ele creia. Por isso que uns são abençoados e outros não. Irmão, não é que uns são mais queridinhos do que outros não. Não tem nada disso. Uns Deus ama mais, não tem nada disso. Né? É questão de um crer mais. Né? E Deus abençoa quem crê. É uma regra, meu irmão. É o que Deus criou. Deus criou para ser assim. Né? Aquele que crê, ele é abençoado. Né? Quem não crê, fica olhando os outros serem abençoados. E não adianta achar que é porque a pessoa é escolhida, é abençoada, tem uma estrela. Não tem nada disso, meu irmão. A estrela dela é a fé. Né? Essa história da cura desses 10 leprosos é interessante. Eu fico pensando, né? Quando Jesus disse assim, podem ir ao sacerdote, algum deles podia dizer, Senhor, a gente tem que ir lá no sacerdote oferecer a oferta pela cura, né? A oferta de gratidão, mas cure a gente primeiro, Jesus, para a gente ir lá. Ninguém falou isso. Ou pelo menos o texto não fala. Jesus mandou eles irem, mas só tinha que ir para o sacerdote lá oferecer a oferta quem fosse curado. Jesus não tinha curado ninguém ainda. Mas eles acreditaram. Eu penso, né? Eu penso que eles, né, pensaram assim, vamos lá, se Jesus mandou a gente ir, vamos lá. Quando a gente chegar lá, vai acontecer alguma coisa, né? A gente vai ser curado, porque Jesus mandou ir. E a Bíblia diz que virando-se eles, foram curados. Olha, Deus está procurando pessoas assim. De repente eles pensaram que, olha, não sabemos o que vai acontecer. Jesus mandou a gente ir, então vamos. Mesmo assim, com o corpo coberto de lepra. Se Jesus mandou ir, vamos lá. Quando eles se viraram, foram curados. Jesus está procurando pessoas assim que creiam. Que creiam mais na palavra dele do que na situação que ele está vendo. Aqueles leprosos viam a lepra, mas eles creram mais na palavra de Jesus do que na lepra. Eles creram mais na palavra de Deus do que no que os seus olhos estavam vendo. Olha que coisa tremenda. Você tem que crer mais no que Deus está falando do que no que os seus olhos estão vendo. O que é que os seus olhos estão vendo? Pastor, eu vejo uma desolação, uma tristeza, um sofrimento. Creia mais na palavra do Senhor, naquela promessa que Deus fez para você, do que no que os seus olhos estão vendo. Aleluia.
Jesus está esperando. E olha, tem muita gente, aqueles leprosos, eles poderiam, né? Senhor, cura a gente para que a gente vá no sacerdote. Não, eles se viraram, foram curados. Às vezes as pessoas esperam sentir alguma coisa, né? Esperam ver alguma coisa para começar a acreditar, né? Tem muita gente que espera as coisas começar a melhorar para ele se animar. Ah, olha, tá vendo? Tá vendo aí Deus operando? Ué, mas você não crê que Deus está operando mesmo sem acontecer nada? Mas você não crê que Deus está trabalhando mesmo sem mostrar nada, assim, aparentar nenhuma mudança? Às vezes a gente espera, Deus, sabe, assim, eu queria que Deus pelo menos me desse algum sinal, né? Meu irmão, às vezes Deus não vai dar nenhum sinal. Às vezes Deus não vai dar nenhum sinal que vai operar na tua vida. Ele quer que você creia, sem sinal nenhum. Tem gente que diz assim, pelo menos eu vi a coisa, né, melhorando, né, mas não estou vendo nada. Deus quer que você crê sem ver nada. Crer, confessar, se alegrar, se animar, né? Quando eu começo a ver alguma coisa acontecer, é muito fácil, meu irmão. Deus quer que você creia, confesse, se anime, mesmo sem ver nada. Mas não é fácil, pastor. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é assim que Deus quer. Deus quer que você diga que o que você está vendo é mentira. Verdade é a palavra. Ó. Deus quer que você não creia nos seus olhos. Aleluia. Creia na Bíblia. O que é que você está vendo, meu irmão? Não creia nos seus olhos. Creia na palavra. O que é que você está vendo ao seu redor? Não creia no que você está vendo. Creia no que Deus prometeu para você. Aleluia. Aleluia. Os meus olhos podem ser mentirosos, mas a palavra de Deus é verdadeira. Creia mais na palavra, no que Deus falou com você. Não creia na circunstância. Creia na palavra. Aleluia. Deus está para fazer milagres na nossa vida, está esperando a gente crer. Não é? Eu acho esse texto tremendo. É um detalhe. Né? Às vezes você já leu essa história dos 10 leprosos e não atentou para isso. Né? Jesus, eles clamam lá, se colocam de longe, clamam, Senhor, tem misericórdia de nós. Aí Jesus falou para eles, vão e se apresentem ao sacerdote. Aí a Bíblia diz, virando-se eles foram curados. Não deixa isso passar desapercebido não, irmão. É tremendo isso. Virando-se eles iam para o sacerdote leprosos. E não se podia ir para o sacerdote leproso. Tinha que ir lá, curado, oferecer a oferta pela cura de gratidão. Mas eles iam, Jesus não tinha falado nada, então eles se viraram para ir para o sacerdote. Mesmo leproso. De alguma maneira, eles acreditavam que alguma coisa ia acontecer. Se Jesus mandou que eles fossem para o sacerdote, não estou entendendo nada, mas alguma coisa vai acontecer. Entendeu aí agora? De repente você não esteja entendendo nada. Quem disse que, né? Quem disse que a gente tem que entender tudo? E quem disse que a gente tem que entender primeiro para crer? Às vezes nós precisamos crer sem entender. E depois, quando vier o milagre, talvez você entenda. Talvez você entenda. Mas também entendendo ou não, irmão, você já estará de posse da sua bênção. Olha, meu irmão, a gente fica tentando entender Deus. A gente nunca vai entender Deus. Às vezes a gente quer compreender, né?
Não estou entendendo porque a coisa não aconteceu ainda. Irmão, às vezes a gente não foi chamado para entender tudo, a gente foi chamado para crer. Tem gente que fica... E a fé é uma coisa espiritual, irmão. Andar com Deus é uma coisa espiritual, tem coisa que a gente não entende. Não dá... Com Deus, 2 mais 2 não é 4. 3 mais 3 não é 6. Com Deus não tem lógica. Com Deus tem fé. Com Deus é assim, é diferente. Não tem que dar tudo, não tem que acontecer tudo do jeito que eu espero. Não tem que acontecer do jeito que eu planejo, do jeito que eu programo. Não. Muitas das vezes é assim, né? A gente quer um milagre e a gente espera que aquele milagre venha de uma tal maneira. Só que às vezes a gente fica achando que tem que ser daquela maneira que a gente acha que vai ser. Aí Deus vem e faz de outra maneira. Mas você recebe o milagre de todo jeito. O problema é que a gente fica achando que tem que ser do jeito que a gente traça, do jeito que a gente quer. Irmão, nós não entendemos os caminhos de Deus. Às vezes não vai ser do jeito que você acha que vai ser. Mas você vai receber a bênção. É a bênção que você quer? Vai receber. Mas não vai ser do jeito que você achou que seria, meu irmão. Esteja preparado para isso. Não tem como Deus dizer assim, Deus, o senhor tem que vir por aqui. Eu quero a bênção, mas é por aqui. Não, meu irmão, você não quer a bênção? O caminho que Deus vai vir para te dar a bênção, é Ele que escolhe, meu irmão. Aí também é demais lá. Temos que crer. Você faria como aqueles 10 leprosos? Só uma perguntinha. Já pensou? Né? A fé que eles tiveram. Pensou, Deus diz, já pensou se fosse você, se fosse eu ali, meu irmão? Vão se mostrar os sacerdotes. Irmão, o mais lógico era a gente dizer, Senhor, tá bom, mas cure a gente primeiro para que a gente vá lá. Era o mais lógico. Mas não, irmãos. Eu não sei o que passou na cabeça desses homens, não. Eu só sei que eles viraram. Eu fico pensando naquele momento. Como que eles iam para o sacerdote se eles não estavam curados ainda? Né? Mas eles se viraram para ir. E o milagre aconteceu quando eles se viraram para ir. Ou seja, quando eles creram. Não estamos entendendo. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando eles se viraram. Oh, aleluia. A lepra foi embora. Oh, aleluia. Deus está esperando pessoas que se virem para ir. E quando ele se virar para ir, o milagre vai acontecer. Ou seja, Deus está querendo ver pessoas que creem primeiro. Creem primeiro. Não está entendendo, mas está crendo. Sabe aquela situação que a pessoa, né, um parente seu, alguém que ele conhece, fica dizendo assim, como é que essa pessoa, que não sei que mundo ela está vivendo, como é que ela crê que esse negócio vai dar certo? Tem gente que não crê. Mas quem disse que para Deus fazer um milagre na minha vida, na tua vida, é necessário ter um monte de gente que creia? Quem disse isso? Vai ter gente que não vai entender. Já se prepara. Aquela bênção que tu está pedindo, vai ter gente que não vai entender. Como é que você está crendo? Está dando tudo errado e você continua crendo, continua confiando. Vai ter gente que não vai entender, vai se admirar. E você tem que continuar crendo, continuar confessando. E daqui a pouco, Deus confunde tudo e entrega o milagre na tua mão. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Amém? Eu li esse texto, achei interessante, queria compartilhar com você. Guarde essa palavra de Deus, essa reflexão nesse momento. Que Deus possa abençoar a tua vida,
casa e a tua família. Em nome de Jesus.